gente, meu nome é Dalva. Oi, gente, meu nome é Giovana. A gente vai falar um pouco sobre o livro... Eu esqueci o nome. O Carteiro e Poeta, do Antônio Scarmeta, que é um autor chileno. Giovana! Meu nome é Oi, Dalva. o meu é Giovana. A gente vai falar um pouco sobre o livro Carteiro e Poeta, do autor Antônio Scarmeta. Que é um autor chileno que escreveu a obra na década de 60, em que duas correntes políticas dividiam o Chile, que era a corrente socialista e popular e a democrata, contra as forças imperialistas internas e externas, que no fim acabou gerando a ditadura de Pinochet, que acabou que o Foi poeta... relatado em algumas partes do livro. É, Alguns aspectos políticos ele retratou no livro dele. isso, e porque ele teve que fugir dessa ditadura e ele fugiu para Berlim. Então ele sabia e declarou, contou uma parte dessa história no livro de forma bem... Bem por cima, bem superficial. Tá, o livro conta a história de um jovem de 17 anos que se chama Mário, que... Vai começar. Que ele mora numa vila de pescadores, onde todo mundo lá é pescador. O pai, todo mundo. Aí ele fica inventando várias desculpas, fala que tá doente, que tá resfriado, porque ele não quer ser pescador. Então ele decide ter um trabalho diferente e vira carteiro. Sim. O problema é que o único letrado da região é o poeta Pablo Neruda. Então, tipo, ele é carteiro de apenas um destinatário. Isso, e ele ia de bicicleta, deixar as correspondências dele. E ele pegou um livro desse autor, do Pablo, e pediu pra ele um autógrafo. Só que ele esperava algo, tipo, alguma dedicatória e tudo mais, e não foi o que aconteceu. E o mais surpreendente foi que ele pegou outro livro, e por incrível que pareça, ele leu esse livro, e assim foi continuando. Até que eles desenvolveram uma certa amizade, sabe? Entre um dos dois. E ele tentou ensinar pro carteiro a metáfora de tudo, sabe? O que eram metáforas, como enxergar uma metáfora. E o carteiro adquiriu isso pra ele, sabe? Tanto que ele começou a gostar de uma pessoa, a Beatriz, no caso. E ele se apaixonou e usou as metáforas pra poder se aproximar desse amor. Isso, e como a Giovana falou, as metáforas, ele não sabia o que era, não tinha entendimento. E pra ele conseguir entender isso, o Pablo mandou ele no caminho olhar pro mar, e Pablo foi isso, olhar pro mar e tudo mais. E quando ele tava andando, ele viu uma estalagem que tinha trocado de proprietário, e a filha da dona era a Beatriz, que foi porque ele se apaixonou. E usou as metáforas que o Pablo ensinava ele, aconselhava ele. Foi um autor, a gente vai cortar essa parte, né? Para de rir, pelo amor de Deus. Então, no livro, o autor que sofreu com a ditadura conta um pouco de um poeta que também sofreu com essas questões políticas. Ele conta no livro toda a passagem dele pela Guerra Civil do Chile e conta como ele apoiou Salvador Allende, que foi quem ganhou a presidência antes da ditadura de Pinochet. E fala também de todo o contexto que ele viveu, né? Fala que ele também fugiu da guerra civil, foi para outro lugar, virou senador, teve toda uma vida política. Ele era poeta, mas também era político. Isso, ele recebeu um telegrama que o convidou para se candidatar à presidência. E ele até viajou, ele saiu da cidade, que foi até que os dois sofreram, tanto o carteiro quanto o Pablo, sofreram com essa separação deles, né? Que a amizade ficou de certa modo enfraquecida. E depois ele voltou, ele desistiu de se candidatar e apoiou o Salvador, que mais tarde ganhou as eleições. E com um golpe militar que lá aconteceu, ele acabou se suicidando. Isso. Então, a gente percebe que no livro, toda essa história de guerra civil, de ditadura, é contada num contexto mais ameno, sabe? Sim. Ele é contado a partir de um ponto de vista de um carteiro que nem letrado é direito. Que talvez não tivesse tanta consciência do que está acontecendo realmente. E com um poeta que tá ali, ele tá mais envolvido, mas também ele não aprofunda nesses assuntos. Ele tá mais preocupado com a sua poesia, com as metáforas dele. Mas eles acabam falando um pouco disso. Tem um momento que falta distribuição de comida, de tudo.
E que eles começam a reivindicar isso. É o momento que é implantada a ditadura. Isso, e tu tendo um conhecimento histórico, tu vai entender realmente até algumas passagens do livro que ele faz essa referência, só que não de forma explícita, entendeu? Tu tem que ter realmente conhecimento. Porque se a gente for só apenas ler o livro, a gente vai entender que tá acontecendo alguma coisa ali por baixo das histórias, ela não é o ponto principal. Então você vai ver, tá faltando comida ali, mas é sempre... Eles estão passando por cima disso, sabe? Isso. Tipo, eles estão... A história continua mesmo com a ditadura, mesmo com a guerra civil, e eles estão seguindo. Então você tem que ter realmente um contexto histórico sobre o Chile daquela época, né? Década de 60, década de 70, para poder entender todo o contexto. Então é isso. Obrigada por assistirem. Dêem um like aí. Obrigada. Compartilhem. Vai ajudar bastante. Vai ajudar na nossa nota de português.